Ei, ficou louca? O que tá fazendo com minha filha? A voz ecoou pela mansão como um trovão. Lucas Monteiro parou na entrada da sala, os olhos arregalados de choque. Ali estava Clara Gomes, a faxineira que ele havia contratado há apenas 3 dias, passando pano no chão de mármore com um bebê amarrado nas costas. Não era qualquer bebê. Era Laura, sua filha de 5 meses. Clara não se assustou com o grito. Continuou fazendo movimentos suaves com o pano, quase dançando. O bebê em suas costas estava quietinho, os olhinhos azuis curiosos observando tudo ao redor. Sem ré. Lucas, ela não estava parando de chorar. Clara disse com voz calma, sem se levantar. Tentei colocar ela no berço umas 5 vezes, mas ela chorava mais ainda. Aí eu pensei, se ela ficar aqui comigo enquanto eu trabalho, pelo menos não vai sofrer sozinha. Lucas ficou sem palavras. Laura estava sorrindo. Quando foi a última vez que ele viu a filha sorrir? Na verdade, quando foi a última vez que ele realmente parou para olhar para ela? Você não pode sair carregando ela por aí. Ela pode cair, se machucar. Clara finalmente se levantou com cuidado para não balançar muito o bebê. A amarração estava firme e segura, feita com um pano limpo que ela trouxe de casa. Senhor, eu cresci cuidando de 3 irmãos pequenos. Minha mãe trabalhava e eu que ficava com eles. Sei como carregar criança direito. E olha só ela. Lucas olhou. Laura estava realmente tranquila. Não apenas tranquila, ela parecia feliz. Os olhinhos brilhavam de um jeito que ele não via há meses. Como você conseguiu? Lucas perguntou a voz mais baixa agora. Ela chora o tempo todo. As babás que eu contratei disseram que ela é impossível. Clara sorriu com ternura, balançando levemente o corpo para embalar Laura. Criança não é impossível, senhor. Só precisa de carinho. Sua filhinha é linda e esperta. Ela só estava precisando de alguém que ficasse perto, que conversasse com ela. Foi então que Lucas percebeu. Clara estava cantarolando baixinho enquanto falava. Uma melodia simples, doce. Seu coração deu um aperto violento. Era uma cantiga de ninar que ele conhecia bem. Que música é essa que você está cantando? Ah, é uma cantiga antiga que minha avó me ensinou. As crianças adoram. Lucas sentiu as pernas bambas. Teve que se apoiar no batente da porta. Era a mesma canção que Isabela costumava cantar durante a gravidez. Senhor Lucas, está tudo bem? Clara perguntou preocupada. O senhor ficou pálido. Tô bem. É só que faz muito tempo que eu não vejo ela assim, tão calma. Laura escolheu esse momento para soltar uma risadinha. Um som cristalino que encheu a sala silenciosa. Lucas sentiu os olhos marejarem. Da porta dos fundos, onde havia parado para observar a cena, Beatriz Andrade franziu o senho. Ela tinha chegado cedo para a sessão e presenciou toda a conversa. A intimidade entre Lucas e a faxineira a incomodou profundamente. Lucas, o que está acontecendo aqui? Isso me parece muito preocupante. A voz chegou da entrada da sala. Dout. Beatriz Andrade apareceu com sua maleta de couro e expressão séria. Ela era uma mulher elegante de 42 anos, sempre impecável, com roupas caras e cabelo perfeitamente arrumado. Ah, Beatriz, você chegou cedo hoje. Beatriz era psicóloga e havia sido a melhor amiga de Isabela desde a faculdade. Depois da tragédia, ela se ofereceu para ajudar Lucas com o processo de luto, fazendo sessões em casa 3 vezes por semana. Ela sempre dizia que havia prometido a Isabela cuidar da família caso algo acontecesse. Eu estava passando aqui perto e resolvi chegar mais cedo. Que bom, porque preciso falar com você sobre essa situação. Beatriz entrou na sala com passos firmes, os olhos fixos em Clara e no bebê. Sua expressão era de quem acabou de presenciar algo muito grave. Lucas, você percebe o que está vendo aqui? Uma funcionária doméstica carregando sua filha enquanto trabalha.
Isso vai contra todas as recomendações de segurança e desenvolvimento infantil. Clara sentiu o tom de desaprovação na voz da doutora e, instintivamente, abraçou Laura com mais firmeza. O bebê, sentindo a tensão no ar, começou a ficar inquieto. Desculpa, doutora, mas eu só estava ajudando porque ela chorava muito. Não ia deixar a coitadinha sofrendo. Beatriz nem olhou para Clara. Dirigiu-se diretamente a Lucas, como se a faxineira nem existisse. Lucas, precisamos conversar sobre isso urgentemente. O que está acontecendo aqui pode prejudicar o desenvolvimento emocional de Laura e também pode atrapalhar seu processo de cura. Lucas ficou confuso. Como aquilo podia ser ruim se Laura estava bem pela primeira vez em meses? Mas Beatriz, a Clara só estava ajudando. Laura chorava muito e agora tá calma. Exatamente. E você não percebe o problema nisso? Beatriz se aproximou de Lucas, baixando a voz como quem compartilha um segredo médico. Laura está criando um vínculo muito forte com uma pessoa que não faz parte da família. Quando essa pessoa sair da vida de vocês, pode causar um trauma sério. Clara sentiu um frio na barriga. As palavras da doutora soavam como uma ameaça. Doutora, eu não quero causar problema nenhum. Só queria que a bebê ficasse bem. Beatriz finalmente olhou para ela com um sorriso frio e profissional. Tenho certeza de que suas intenções são boas, querida. Mas você não tem como saber os riscos do que está fazendo. Cuidar de crianças é muito mais complexo do que parece. Lucas estava visivelmente abalado. Beatriz sempre falava de forma muito convincente, usando termos que ele não entendia completamente. Mas ela parece tão feliz. Às vezes, o que parece bom no momento pode causar problemas sérios depois. Lucas, Laura precisa aprender a se acalmar sozinha, sem depender tanto de outras pessoas. Laura, como se entendesse que estavam falando dela, começou a chorar mingar. Clara automaticamente balançou o corpo, tentando acalmá-la. Viu só? Beatriz apontou. Dependência imediata. Isso é exatamente o que eu estava falando. Lucas, precisamos resolver essa situação antes que fique pior ainda. Meia hora depois, Lucas estava sentado no escritório com Beatriz. Laura havia sido colocada no berço do quarto dela e seus choros se ouviam pelo interfone. Lucas, você percebe o que está acontecendo com você? Beatriz abriu um bloquinho e ajustou os óculos. Você não acha que está confundindo o alívio com outra coisa? Como assim? Beatriz suspirou como quem precisa explicar algo delicado. Você perdeu, Isabela. Tá sentindo um vazio enorme, uma necessidade de cuidado e proteção. Quando vê essa faxineira cuidando de Laura, sua mente pode estar interpretando isso como algo que pode preencher esse vazio. Lucas franziu a testa. As palavras de Beatriz sempre eram complicadas, mas faziam sentido de um jeito que o deixava confuso. Mas eu só fiquei feliz de ver Laura bem. Claro que ficou. Mas você precisa ter cuidado para não confundir esse alívio com algo mais profundo. Pode ser perigoso. Beatriz se inclinou para a frente com expressão preocupada. Lucas, eu conheci você e Isabela há mais de 15 anos. Vocês eram perfeitos juntos. E agora, apenas 5 meses depois da morte dela, como você descreveria o que sente pela Clara? A pergunta pegou Lucas desprevenido. Como ele se sentia em relação a Clara? Gratidão, alívio ou seria algo mais? Eu não sei. Acho que gratidão. Gratidão. Beatriz anotou algo no bloquinho. E quando você viu ela cantando aquela cantiga que a Isabela cantava, o que sentiu? Lucas engoliu em seco. Beatriz tinha escutado a conversa toda desde a porta. Eu senti como se Isabela estivesse ali de alguma forma. Beatriz completou. Como se por um momento sua esposa tivesse voltado através dessa outra mulher. Lucas ficou em silêncio. As words de Beatriz eram como facas,
cortando fundo em feridas que ele nem sabia que estavam abertas. Isso é muito comum em casos de perda traumática, Lucas. A mente procura formas de amenizar a dor. Às vezes isso significa transferir sentimentos importantes para pessoas que nos trazem um pouco de paz. Mas e se for real? E se eu realmente estou sentindo algo por ela? Beatriz sorriu com condescendência. Querido, você acha que é possível se apaixonar por alguém que conheceu há 3 dias? Alguém que não tem nada em comum, você? Isso não seria amor, Lucas. Seria sua mente tentando fugir da dor. As palavras de Beatriz ecoaram na cabeça de Lucas como um martelo, sua mente fugindo da dor. Seria isso mesmo que ele estava sentindo? O que eu devo fazer então? Primeiro você precisa criar limites claros. Clara é sua funcionária, não a babá de Laura. Ela deve se concentrar apenas na limpeza da casa. Mas se Laura chorar... Beatriz fechou o bloquinho com um estalo. Lucas, crianças choram. É natural. Laura precisa aprender a se acalmar sozinha. Se você continuar permitindo essa dependência, pode estar prejudicando o desenvolvimento dela. Do quarto de Laura, os choros continuavam vindo pelo interfone. Lucas sentiu o peito apertado. Talvez você tenha razão. Tenho sim. E Lucas? Beatriz colocou a mão no braço dele. Lembra que eu prometi a Isabela que cuidaria de vocês dois? Eu levo essa promessa muito a sério. Sempre vou estar aqui para ajudar. Lucas, me conta sobre aquele dia, o dia em que Laura nasceu. Eles ainda estavam no escritório. O choro de Laura havia parado. Provavelmente porque ela se cansou de chorar sozinha. Lucas sentia um peso no peito, sempre que pensava naquele dia terrível. Beatriz, a gente já conversou sobre isso tantas vezes. Eu sei, mas é importante falar. Faz parte do processo. Me conta como você se sentiu quando segurou Laura pela primeira vez. Lucas fechou os olhos, tentando bloquear as memórias que vinham como uma enxurrada. Eu não consegui segurá-la direito. Isabela tinha acabado de morrer. Os médicos colocaram Laura nos meus braços. E eu só conseguia pensar que ela era a razão pela qual eu tinha perdido minha esposa. Beatriz anotou algo rapidamente. E quando você olha para ela agora, o que vê? Eu vejo Isabela. Laura tem os olhos iguais aos da mãe, o mesmo formato do rosto. E isso me dói, Beatriz. Dói muito. Por isso você evita cuidar dela? Lucas assentiu, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Toda vez que eu olho para Laura, eu lembro do que perdi. Lembro que Isabela morreu para ela nascer. Sei que é injusto, mas não consigo. E quando você viu Clara cuidando dela hoje, cantando aquela cantiga que Isabela amava, foi como se Isabela estivesse ali de novo. Por um momento, eu esqueci da dor, esqueci da culpa. Vi minha filha sorrindo e senti esperança. Beatriz se inclinou para a frente com expressão séria. Lucas, você não percebe como isso pode ser perigoso? Você está usando Clara como uma fuga da sua dor real. Em vez de enfrentar o luto de forma saudável, está se escondendo atrás de uma ilusão. Mas se essa ilusão me faz bem, não faz bem, Lucas. Beatriz bateu levemente a caneta na mesa. Faz você evitar enfrentar seus sentimentos verdadeiros. Faz você negligenciar sua filha porque tem alguém para fazer isso por você. E o pior, faz você confundir gratidão com algo mais profundo. Lucas ficou em silêncio, processando as palavras dela. Isabela era especial, não era? Beatriz continuou com voz mais suave. Ela era inteligente, formada da sua classe social. Vocês tinham sonhos em comum, planos de vida parecidos. O que você tem em comum, faxineira? A pergunta doeu mais do que Lucas esperava. Beatriz, isso não é preconceito. É realismo. Lucas, eu conheci Isabela desde a faculdade. Sei como ela era. Você realmente acha que qualquer pessoa poderia ocupar o lugar que ela tinha na sua vida? As palavras de Beatriz plantaram uma semente venenosa na mente de Lucas.
Ele começou a questionar tudo o que havia sentido naquela tarde. E Laura? Beatriz continuou. Ela merece crescer com estrutura, com limites, não sendo mimada por qualquer pessoa que apareça na vida de vocês. Você quer que ela cresça, achando que sempre vai ter alguém para resolver seus problemas? Lucas balançou a cabeça confuso e cansado. Não, não é isso que eu quero. Então você sabe o que precisa fazer. No dia seguinte, Lucas chamou Clara no escritório antes dela começar o trabalho. Clara, preciso conversar com você. Ela entrou tímida, com o uniforme de trabalho impecável e uma expressão preocupada no rosto. Fiz alguma coisa errada, Senhor. Lucas? Lucas evitou olhar diretamente para ela. As palavras de Beatriz ecoavam em sua cabeça como um mantra. Gratidão não é amor. Transferência emocional, dependência artificial. Não é que você fez algo errado, é que acho melhor você focar só na limpeza mesmo. Laura não é sua responsabilidade. O rosto de Clara mostrou confusão e mágoa. Mas, Senhor, ontem ela estava tão bem. Clara, você foi contratada como faxineira, não como babá. Acho que ficou meio confuso o que aconteceu ontem, mas não pode se repetir. As palavras saíram mais frias do que Lucas pretendia. Ele estava repetindo exatamente o que Beatriz havia sugerido que dissesse. Entendi, senhor. Clara baixou a cabeça. Não vou mais pegar ela no colo. Lucas sentiu um aperto no peito, mas forçou-se a continuar. E outra coisa, se ela chorar, me chame ou chame quem estiver cuidando dela. Não tente resolver sozinha. Tá certo, Sr. Lucas. Clara saiu do escritório com os ombros caídos. Lucas ficou sozinho, tentando se convencer de que havia feito a coisa certa. 2 horas depois, os choros de Laura ecoavam pela casa toda. Lucas tentou se concentrar no trabalho, mas o som era insuportável. Ele subiu ao quarto da filha e encontrou Clara parada ao lado do berço, com as mãos cruzadas às costas, visivelmente aflita. Laura chorava desesperadamente, com o rosto vermelho e lágrimas escorrendo. Por que você não pegou ela no colo? Lucas perguntou irritado. O senhor disse para não pegar? Clara respondeu baixinho. Disse para chamar o senhor se ela chorasse. Lucas olhou para a filha, depois para Clara, depois de volta para Laura. A situação era absurda. Então por que não me chamou? Chamei sim, senhor, 3 vezes. O senhor estava no telefone e disse para esperar. Lucas lembrou vagamente de Clara batendo na porta do escritório enquanto ele falava com um cliente. Ele havia feito um gesto para ela esperar. Pega ela. Lucas disse finalmente, mas o senhor disse. Esquece o que eu disse. Pega ela agora. Clara pegou Laura no colo com cuidado. O bebê se acalmou imediatamente, aninhando-se no colo conhecido. O silêncio súbito foi ensurdecedor. Lucas sentiu uma mistura de alívio e culpa. Como aquilo podia estar errado se funcionava tão bem? Desculpa, Clara. Eu não devia ter. Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. Tudo bem, senhor. Ela balançou Laura suavemente. Eu só quero que ela fique bem. Lucas saiu do quarto mais confuso do que nunca. Durante toda a semana seguinte, Lucas oscilou entre permitir e proibir que Clara cuidasse de Laura. Nos dias que ele seguia à risca as orientações de Beatriz, Laura ficava irritadiça e chorava muito. Nos dias que ele relaxava as regras, a filha ficava tranquila e até sorria. Na sexta-feira, Beatriz chegou para a sessão semanal com uma proposta definitiva. Lucas, eu encontrei a solução perfeita para vocês. Uma babá profissional com 20 anos de experiência especializada em desenvolvimento infantil. Eles estavam na sala e pelo interfone se ouviam os sons de Laura brincando tranquilamente com Clara. Beatriz, a Clara está se saindo bem. Lucas, você me contou que Laura chorou quando Clara foi embora ontem. Isso prova que ela está ficando cada dia mais dependente dessa mulher.
É um vínculo obsessivo que não é saudável, mas crianças se apegam às pessoas que cuidam delas. Não assim, Lucas. Não de forma tão intensa e exclusiva. Silvia Bastos tem currículo impecável. Cuidou de filhos de juízes, médicos, empresários. Ela vai ensinar Laura a ter independência emocional. Beatriz mostrou fotos de uma mulher séria, de uns 50 anos, com roupas profissionais e expressão rígida. Ela parece muito séria. Ela é profissional, Lucas. Não vai criar vínculos emocionais inadequados com Laura. Vai cuidar dela com carinho, mas dentro dos limites apropriados. E a Clara? Beatriz fechou a pasta com um estalo. Clara precisa sair, Lucas, para o bem de todos. Laura nunca vai aprender a se relacionar de forma saudável se continuar dependendo dela. Lucas sentiu o estômago revirar. A ideia de demitir Clara o deixava fisicamente doente. Beatriz, eu não sei se consigo. Lucas. Beatriz se aproximou e segurou as mãos dele. Você confia em mim? Você sabe que eu prometi a Isabela cuidar de vocês dois? Você acha que eu faria alguma coisa para prejudicar você ou Laura? Lucas olhou nos olhos de Beatriz. Ela parecia tão sincera, tão preocupada. Eu confio em você. Então você sabe que estou falando isso por amor a vocês. 2 horas depois, Lucas chamou Clara no escritório. Ela veio com Laura no colo. O bebê havia acabado de acordar da soneca da tarde. Clara, eu preciso te falar uma coisa. Ela sentou na cadeira em frente à mesa dele, ainda balançando Laura distraidamente. Fala, Senhor. Lucas. Eu? Lucas respirou fundo. Eu vou contratar uma babá profissional para cuidar da Laura. Alguém com experiência mesmo. Laura parou de brincar com os dedos de Clara e olhou para Lucas como se entendesse que algo sério estava acontecendo. Tá bom, senhor. E eu continuo com a limpeza. Lucas evitou olhar diretamente para ela. Na verdade, acho que seria melhor você procurar outro trabalho. Não quero que fique confuso. Você cuidando dela e limpando também. Clara ficou pálida. Laura, sentindo a tensão, começou a choringar. Eu fiz alguma coisa errada, Sam. Lucas. Não cuidei bem da casa da Laura. Não, não é isso. É que é complicado de explicar. Então explica, senhor, por favor. Lucas não conseguia olhar para ela. Repetiu as palavras que Beatriz havia ensaiado com ele. Clara, você é uma boa pessoa, mas Laura precisa de cuidados mais especializados e seria melhor ter alguém focado só na limpeza. A mentira soou falsa, até para ele mesmo. Clara ficou em silêncio por um longo momento, apenas balançando Laura, que agora chorava abertamente. O senhor quer que eu saia quando? Olha, que tal na semana que vem? Te dou 1 semana para se organizar e pago o mês completo, obviamente. Clara se levantou lentamente. Laura esticou os bracinhos para ela, chorando mais alto. Obrigada pela oportunidade, senhor Lucas. Clara beijou a testa de Laura. Eu sempre vou torcer pela felicidade de vocês duas. Ela entregou Laura para Lucas e saiu do escritório sem olhar para trás. Laura se debateu nos braços do pai, chorando e estendendo os braços na direção da porta por onde Clara havia saído. Lucas sentou na poltrona, segurando a filha, que se recusava a se acalmar, e pela primeira vez, desde que tomou a decisão, se perguntou se havia feito a coisa certa. Do lado de fora da janela, Beatriz observava a cena com um sorriso de satisfação nos lábios. Segunda-feira de manhã, Silvia Bastos chegou pontualmente às 7 horas, carregando uma maleta preta e um caderno de anotações. Era uma mulher de 50 anos, magra, com cabelos grisalhos, presos num coque rígido e roupas impecáveis. Senhor Monteiro, sou Silvia. A doutora Beatriz me explicou toda a situação. Vou implementar o programa de desenvolvimento que ela recomendou. Lucas a recebeu na sala, tentando ignorar o aperto no peito. Desde que Clara saíra na sexta-feira, Laura não parava de chorar. O fim de semana havia sido um inferno. A Beatriz falou sobre um programa.
Sim, senhor. Laura desenvolveu padrões de dependência emocional inadequados. Vou aplicar técnicas de autorregulação para corrigir isso. Lucas franziu a testa. Não entendia bem esses termos técnicos, mas Beatriz sempre sabia do que estava falando. Silvia, a Laura tem estado meio difícil ultimamente. Silvia ajustou os óculos e abriu o caderno. Normal, senhor. Crianças ficam desreguladas quando não têm rotina adequada. Em 2 semanas, Laura estará completamente disciplinada. Do quarto do bebê vinha um choro fraco. Laura havia chorado tanto durante o fim de semana que sua voz estava rouca. Ela tá chorando desde que acordou, esperado. Vou aplicar a técnica do choro controlado que a doutora Beatriz recomendou. Como assim? Deixo ela chorar por períodos determinados, sem intervir. Ensina autorregulação emocional. É cientificamente comprovado. Lucas hesitou. Aquilo soava cruel. Mas ela é só um bebê, senhor Monteiro. É exatamente esse tipo de pensamento que cria crianças mimadas. A doutora Beatriz me alertou que o senhor tem tendência a interferir no processo. Lucas se sentiu repreendido, como uma criança fazendo algo errado. Silvia subiu para o quarto de Laura. Lucas a seguiu ansioso. O bebê estava no berço com o rostinho vermelho de tanto chorar. Quando viu pessoas entrando, chorou mais alto, estendendo os bracinhos. Silvia nem se aproximou. Ficou parada a 2 metros do berço, consultando o relógio. Ela tá chorando há 20 minutos. Protocolo diz mais 10. Depois dou a mamadeira. Lucas sentiu vontade de pegar a filha no colo, mas lembrou das palavras de Beatriz sobre não interferir. Ela tá sofrendo? Não, senhor. Ela tá aprendendo. A doutora Beatriz foi bem clara sobre isso. Lucas saiu do quarto perturbado. Desceu para o escritório, mas o choro de Laura o seguiu pela casa toda. Era um som desesperado, diferente dos choros normais de bebê. 2 horas depois, Lucas não aguentou mais e voltou ao quarto. Silvia estava sentada numa poltrona, lendo uma revista enquanto Laura chorava no berço. Silvia, isso não parece certo. Ela pode estar doente com fome. Senhor Monteiro, Laura comeu há 3 horas. Está limpa e seca. É teste de limites, como a doutora Beatriz explicou. Lucas olhou para a filha. Laura estava diferente. Não era mais o choro exigente de antes. Era um choro derrotado, de desespero. Eu vou pegá-la. Se o senhor fizer isso, vou ter que relatar à doutora Beatriz. Ela disse que o senhor poderia sabotar o tratamento, mas Lucas já estava pegando Laura no colo. A bebê se aconchegou contra ele, soluçando baixinho. Silvia suspirou, anotando algo no caderno. Vou informar a doutora sobre essa interferência. Lucas balançou a filha, sentindo o corpinho tenso, relaxar aos poucos. Silvia, talvez a gente possa tentar um método mais suave. Senhor, eu tenho 20 anos de experiência e sigo orientações de uma psicóloga qualificada. Mas se o senhor não confia no nosso trabalho, não é isso? É que ela parece tão assustada. A doutora Beatriz me avisou que o senhor diria isso. É projeção emocional. O senhor tá vendo suas próprias emoções na criança. Lucas continuou balançando Laura, que finalmente parou de chorar. Mas ele percebeu algo alarmante. Ela não sorriu nem uma vez. Na quarta-feira, Beatriz chegou para a sessão semanal, encontrando Lucas visivelmente abatido. Ele tinha olheiras profundas e a aparência de quem não dormia direito há dias. Lucas, você tá com uma cara péssima. Como estão as coisas com a Silvia? Lucas suspirou, passando as mãos no rosto. Não sei, Beatriz. Laura não tá bem. Ela quase não chora mais, mas também não sorri. Fica só apática, normal. Eu orientei Silvia sobre os métodos adequados. Laura estava muito mimada mesmo. Vai demorar algumas semanas para ela se ajustar aos novos limites. Algumas semanas. Lucas, você contratou uma profissional que eu indiquei pessoalmente. Silvia é minha parceira em vários casos. Precisa confiar no nosso trabalho conjunto.
Lucas não sabia que Sílvia havia sido indicação direta de Beatriz. Isso explicava por que as duas pareciam tão alinhadas. É que ela deixa a Laura chorando por muito tempo. Isso faz parte do protocolo que desenvolvemos especificamente para Laura. Sílvia me reporta tudo e eu oriento os próximos passos. Beatriz se aproximou e se sentou no braço da poltrona onde Lucas estava, mais perto do que o habitual. Você está muito estressado, querido. Quando foi a última vez que saiu de casa? Que fez algo só para você? Lucas não lembrava. Desde a morte de Isabela, sua vida se resumia a trabalho e casa. Não lembro. Beatriz colocou a mão no ombro dele, fazendo uma massagem suave. Você precisa cuidar de si mesmo também, Lucas. Não pode ser um bom pai se estiver esgotado assim. O toque de Beatriz o deixou desconfortável, mas ele não sabia como recusar sem ser grosseiro. Eu fico bem. Não fica, não. Tá óbvio que você tá sobrecarregado. Lucas, você lembra como eu e Isabela éramos amigas? Lembro. Ela sempre dizia que se algum dia acontecesse algo com ela, eu tinha que cuidar de você. Beatriz inclinou-se mais, sua voz ficando mais suave. Não romanticamente, óbvio, mas como amiga, como alguém que te conhece há tanto tempo. Lucas se mexeu na poltrona, tentando criar distância sem ser óbvio. Beatriz, eu agradeço, mas você não precisa agradecer nada. Beatriz colocou a mão no rosto dele. É o que amigos fazem. O gesto foi íntimo demais. Lucas se levantou abruptamente. Beatriz, acho que você está interpretando mal. Antes que ele pudesse terminar a frase, Beatriz se levantou também e tentou beijá-lo. Lucas recuou chocado. Beatriz, o que você está fazendo? Ela ficou vermelha, fingindo o constrangimento. Desculpa, Lucas, eu acho que interpretei mal os sinais. Você parecia precisar tanto de carinho? Não, não foi isso. É que eu não tô pronto para nada assim. Beatriz se afastou, parecendo mortificada. Você tem razão. Foi inadequado da minha parte. É que vendo você sofrer tanto e sabendo que Isabela queria que eu cuidasse de você, Lucas se sentiu culpado por ter rejeitado uma amiga que estava tentando ajudar. Beatriz, você é uma amiga incrível, mas eu ainda não consegui superar a perda da Isabela. Eu entendo perfeitamente. Beatriz voltou ao tom profissional. Desculpa ter misturado as coisas. Vamos manter nossa relação estritamente terapêutica. Obrigado por entender. Mas depois que Lucas saiu da sala, Beatriz ficou sozinha e sua expressão mudou completamente. O constrangimento deu lugar a uma raiva fria, como ele ousava rejeitá-la. Depois de tudo que ela estava fazendo por ele, e o pior, ela tinha certeza de que se fosse aquela faxineira ignorante se oferecendo, ele não recusaria. Beatriz pegou o celular e discou para Sílvia. Sílvia, preciso que você seja mais rigorosa com o protocolo. Lucas ainda está interferindo demais. Deixe Laura chorar períodos mais longos. Ele precisa ver que precisa de orientação profissional. Do outro lado da linha, Sílvia concordou friamente. E Sílvia, se Lucas questionar muito, me ligue imediatamente. Vou reforçar com ele a importância de seguir o tratamento. Beatriz desligou o telefone com um sorriso cruel. Se Lucas não a queria como mulher, ela faria com que ele a precisasse como psicóloga. E para isso, Laura tinha que ficar cada vez pior. Clara estava limpando o escritório de um advogado no centro da cidade quando viu a notícia na televisão. Uma reportagem sobre desenvolvimento infantil mostrava crianças felizes brincando em creches. Ela parou de passar pano e ficou olhando, pensando em Laura. Já fazia 2 semanas desde que saíra da casa de Lucas e não conseguia parar de se preocupar com o bebê. Clara, você pode vir aqui, gritou seu supervisor. Ela foi até a recepção, onde Roberto, o responsável pela empresa de limpeza, a esperava com cara de poucos amigos. Clara, tô recebendo reclamações sobre seu trabalho.
Dizem que você anda distraída. Desculpa, seu Roberto. Não vai se repetir. Espero que não. Você sempre foi uma das melhores funcionárias. Não vou querer te demitir. Clara voltou ao trabalho, mas a preocupação com Laura não saía da cabeça. Durante o intervalo do almoço, ela decidiu ligar para a única pessoa que ainda tinha contato na casa de Lucas. Dona Ana é a Clara. Dona Ana era a cozinheira da casa de Lucas há mais de 10 anos. Durante o tempo que Clara trabalhou lá, as duas se tornaram amigas. A cozinheira havia dado seu telefone para Clara caso precisasse de alguma coisa. Oi, minha filha, como você tá? Tô bem, Dona Ana. Queria saber como tá a Laura. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Ai, Clara, não tá boa coisa não. Como assim? A nova babá é muito rígida, filha. A coitada da Laura quase não chora mais, mas também não sorri. Fica só olhando pro nada, sabe? Clara sentiu o coração apertar. E o Sr. Lucas está preocupado, mas a psicóloga dele fala que é normal, que Laura está aprendendo disciplina. Que psicóloga? Aquela doutora Beatriz, ela vem aqui quase todo dia agora. Às vezes fica até de noite conversando com o Senhor. Lucas. Clara franziu a testa. Por que uma psicóloga ficaria até tarde na casa de um paciente? Dona Ana, a senhora pode me fazer um favor? Claro, filha. Me liga se alguma coisa acontecer com Laura. Qualquer coisa estranha. Ai, Clara, você sabe que eu não posso me meter, não é? Se meter, Dona Ana, é cuidar de uma criança inocente. Dona Ana suspirou. Tá bom, mas você tem que prometer que não vai falar que fui eu que contei. Prometo. Depois do telefonema, Clara não conseguiu se concentrar no trabalho. Decidiu fazer algo que nunca imaginaria fazer: investigar. Na saída do serviço, ela foi até o bairro de Lucas. Conhecia alguns funcionários das casas próximas dos tempos em que trabalhava lá. Encontrou Mariana, babada à casa ao lado no portão. Mariana havia se tornado conhecida de Clara durante os meses que trabalharam no mesmo bairro. Oi, Mariana, como você tá? Clara? Que saudade. Soube que saiu da casa do Senhor. Lucas. Saí sim. Mariana, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você tem escutado alguma coisa estranha vindo da casa dele? Mariana olhou para os lados, como se certificando que ninguém mais estava ouvindo. Escuto sim. O bebê chora muito mais agora. E às vezes escuto o Senhor. Lucas falando alto, não com raiva, sabe? Mas como desespero. Clara sentiu um frio na barriga falando o quê? Coisas tipo, ela não pode ficar assim, isso não tá certo. Uma vez escutei ele discutindo com uma mulher. Ela falava que ele estava exagerando. Deve ser a psicóloga ou a nova babá. É, Clara. Posso falar uma coisa? A criança chorava muito menos quando você estava lá. Todo mundo aqui no bairro percebeu a diferença. Clara agradeceu e foi embora com o coração ainda mais pesado. Estava claro que Laura não estava bem. Mas o que ela poderia fazer? Era só uma ex-funcionária. Mas então ela teve uma ideia. Se havia algo errado acontecendo, talvez pudesse encontrar outras pessoas que também desconfiassem. Caminhando pela rua, encontrou seu João, o carteiro do bairro, que sempre foi simpático com ela. Oi, seu João. Como vai? Oi, Clara. Soube que você não trabalha mais na casa do Senhor. Lucas. É, não trabalho mais, seu João. Posso perguntar uma coisa? Fala, filha. O senhor tem percebido alguma coisa diferente na casa dele? Seu João olhou para os lados e baixou a voz. Tenho, sim. Aquela psicóloga vem aqui quase todo dia agora. Às vezes fica até muito tarde. E o Senhor? Lucas parece cada vez mais abatido. Que psicóloga! Uma mulher elegante, de carro caro. Ela fala com todo mundo como se fosse dona da casa. Clara agradeceu e continuou caminhando. Mas agora com uma nova suspeita. Por que uma psicóloga precisaria estar na casa de Lucas com tanta frequência? No sábado de manhã, Clara conseguiu trocar de horário com uma colega e foi ao bairro de Lucas.
Sua desculpa era visitar uma amiga que trabalhava a algumas quadras dali, mas seu objetivo real era observar a casa. Ela se posicionou numa praça pequena, de onde conseguia ver parte da casa. Era um dia quente e muitas janelas estavam abertas. Por volta das 10 da manhã, ela viu movimentação. Silvia saiu pela porta da frente e entrou num carro. Clara aproveitou para se aproximar. Chegando perto da casa, ela escutou vozes vindas de uma janela aberta no primeiro andar. Era Lucas conversando com alguém, e pela força da voz parecia uma discussão. Beatriz, eu não aguento mais. A voz de uma mulher respondeu mais baixa, mas Clara conseguiu entender algumas palavras. É normal, processo. Não me importa se é normal, gritou Lucas. Minha filha não tá bem. Ela não sorri mais, não brinca, quase não chora. Isso não é normal. A voz da mulher ficou mais alta, irritada. Lucas, você não pode continuar questionando seu tratamento toda hora. Que tratamento? Ela é um bebê, não um paciente. Clara se aproximou mais, tentando escutar melhor. A voz da mulher ficou mais audível. Você está emocionalmente instável para tomar decisões sobre Laura. Precisa confiar nos profissionais. Instável? Lucas soou revoltado. Eu tô desesperado porque minha filha virou um fantasminha. Isso é exatamente o que eu tô falando. Você tá deixando suas emoções atrapalharem. Minhas emoções são a única coisa que me resta de pai. A voz de Lucas tremeu. Houve um silêncio tenso. Lucas, eu só quero o que é melhor para você e para Laura. A mulher falou em tom mais suave. Sei que você tá sofrendo. Por que não deixa eu coordenar tudo? Posso acompanhar o trabalho da Silvia mais de perto? Clara escutou passos se aproximando da janela e se afastou rapidamente. Ela havia escutado o suficiente para confirmar suas suspeitas. Lucas estava sendo manipulado por essa psicóloga e Laura estava pagando o preço. Caminhando de volta, Clara pensou no que havia escutado. Lucas claramente sabia que algo estava errado, mas estava sendo convencido de que seus instintos de pai estavam incorretos. Ela precisava de mais informações sobre essa doutora Beatriz. Mas como conseguir? Lembrando-se de quando trabalhava na casa, Clara recordou ter visto cartões de visita na mesa do escritório de Lucas. Se conseguisse descobrir onde era o consultório de Beatriz, talvez pudesse investigar mais. Naquela tarde, ela ligou para Dona Ana novamente. Dona Ana, desculpa incomodar de novo. A senhora sabe onde fica o consultório da psicóloga do Sr. Lucas? Sei sim, filha. Uma vez o Sr. Lucas me pediu para ligar lá. Fica naquele prédio comercial elegante do centro, perto do banco. Clara conhecia o lugar. Era um prédio caro, onde só trabalhavam profissionais bem-sucedidos. Obrigada, Dona Ana. E a senhora tem percebido mais alguma coisa? Ai, filha, essa doutora tá aqui demais. Ontem ficou até às 10 da noite e a Laura, coitadinha, não faz mais nem ruído. Parece que tá sempre assustada. Clara desligou o telefone com o coração apertado. Laura assustada. Uma criança de 5 meses não deveria viver com medo. Ela tomou uma decisão. Na segunda-feira iria investigar o consultório de Beatriz pessoalmente. Segunda-feira de manhã, Clara pediu dispensa ao supervisor, alegando consulta médica, pegou o ônibus até o centro da cidade e procurou o consultório de Beatriz. O prédio era realmente elegante, com mármore e decoração cara. No diretório encontrou doutora Beatriz Andrade. Psicologia desce-se com o segundo andar. Subiu e encontrou uma recepção pequena e elegante. Atrás da mesa, uma moça muito jovem, que não devia ter mais que 20 anos, organizava papéis com cara de quem estava perdida. Com licença, eu queria saber sobre a doutora Beatriz Andrade. A moça levantou a cabeça, parecendo aliviada por ter alguém para conversar. Pois não. A senhora quer marcar consulta? Na verdade, eu queria saber se ela tem experiência com crianças pequenas. É para minha patroa que tem um bebê. A recepcionista,
que parecia nova no trabalho, fez uma cara confusa. Olha, a doutora Beatriz não atende crianças, não. Ela é especialista em luto e relacionamentos de adultos. Luto e relacionamentos. Ela trabalha principalmente com pessoas que perderam cônjuges. Eu ainda estou aprendendo. Comecei a trabalhar aqui faz só um mês. Clara sentiu algo estranho. Por que uma especialista em luto estava dando conselhos sobre criação de bebês e ela está atendendo muitos pacientes? A moça baixou a voz como quem vai contar um segredo. Na verdade, é meio estranho. Faz umas 3 semanas que ela cancelou quase todos os pacientes. Disse que ia se dedicar a um caso muito especial. Um caso especial. É um viúvo que ela conhece há anos. Ela fala que é muito importante, que prometeu para a esposa falecida dele que ia cuidar da família. Clara fingiu interesse casual. Nossa, que dedicada. Ela sempre foi assim. A moça hesitou. Depois decidiu falar. Era claramente inexperiente e não sabia que não deveria dar informações sobre pacientes. Posso ser sincera? Tô achando meio estranho. A do Beatriz mudou muito depois que começou a atender esse paciente. Mudou como fica o tempo todo falando dele. Comprou roupas novas, está sempre muito arrumada e passa mais tempo na casa dele do que aqui no consultório. A recepcionista olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo. Entre nós, acho meio esquisito uma psicóloga ficar na casa do paciente até tarde, né? Não parece muito profissional. Clara concordou e foi embora com o coração disparado. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando e o que ela estava vendo era muito preocupante. Beatriz havia cancelado outros pacientes para se dedicar exclusivamente a Lucas. Estava passando tempo demais na casa dele e claramente não entendia nada de crianças, mas mesmo assim estava dando conselhos sobrefo. Clara passou o resto da tarde no Malha House, pesquisando sobre desenvolvimento infantil e técnicas de manipulação psicológica. O que descobriu a assustou ainda mais. Lucas estava sendo vítima de uma forma sofisticada de abuso psicológico. Beatriz estava usando a fragilidade dele após a perda da esposa para controlar suas decisões. E a maior vítima de tudo isso era Laura, que estava sendo negligenciada emocionalmente em nome de uma disciplina que só servia aos interesses da psicóloga. Clara sabia que precisava fazer alguma coisa, mas quem ia acreditar nela? Uma faxineira desempregada acusando uma psicóloga respeitada. Ela precisava tentar falar com Lucas diretamente. Era arriscado, mas Laura não podia continuar sofrendo. Na quarta-feira, Clara inventou uma emergência familiar para faltar ao trabalho e foi diretamente para o escritório de Lucas. Ela havia conseguido o endereço perguntando para Dona Ana, que uma vez teve que levar documentos lá. A secretária de Lucas, Dona Alice, ficou surpresa ao vê-la. Clara, o que você está fazendo aqui? Dona Alice, eu preciso falar com o Sam. Lucas. É sobre Laura. Ele está em reunião, filha, e você sabe que ele pediu para você não voltar mais. Eu sei, mas é urgente. Por favor, Dona Alice. A secretária hesitou. Ela sempre foi gentil com Clara e sabia como ela se dedicava ao bebê quando trabalhava na casa. Deixa eu ver se ele pode te receber. Dona Alice bateu na porta do escritório e entrou. Clara ouviu vozes abafadas. Depois a secretária voltou. Ele disse que pode te dar 5 minutos. Clara entrou no escritório com o coração disparado. Lucas estava atrás da mesa com aparência ainda pior do que ela imaginava. Ele havia emagrecido, tinha olheiras profundas e parecia exausto. Lucas, obrigada por me receber. Clara. Eu não sei o que você quer, mas não posso demorar. Tenho compromissos, senhor. Lucas, Laura não tá bem. Lucas suspirou, passando as mãos no rosto. Clara, você não pode aparecer aqui falando da minha filha. Não é mais da sua conta. Eu sei que não é. Mas eu amo aquela criança e ela tá sofrendo. Lucas se levantou irritado,
mas também visivelmente abalado. Clara, Laura está sendo cuidada por profissionais qualificados. A Silvia tem 20 anos de experiência e a Beatriz é psicóloga formada. Profissionais que deixam ela apática e assustada, que fazem ela virar um fantasminha. A palavra fantasminha fez Lucas parar. Era exatamente como ele havia descrito Laura para Beatriz. Como você sabe disso? Clara respirou fundo. Era agora ou nunca? Porque eu investiguei, Sr. Lucas. Conversei com vizinhos, com pessoas que trabalham no bairro. Todo mundo está percebendo que alguma coisa está errada. Lucas ficou vermelho, mas mais de preocupação do que de raiva. Você investigou? Fui no consultório da doutora Beatriz também. Senhor. Lucas, ela não é especialista em crianças. Ela trabalha com luto de adultos. Lucas ficou em silêncio, processando a informação. Ela cancelou todos os outros pacientes para se dedicar só ao Senhor. Fica na sua casa até tarde da noite. Isso é normal para o senhor? Como você sabe disso? Porque a recepcionista me contou, Sr. Lucas. A doutora Beatriz está usando a dor do senhor para controlar suas decisões sobre Laura. Lucas se sentou pesadamente na cadeira, parecendo mais confuso do que irritado. Clara, eu não sei mais em quem confiar. A Beatriz sempre parece ter razão, mas o senhor sabe quando Laura está bem e quando não está. O senhor é pai dela. Clara se aproximou da mesa com lágrimas nos olhos. Sr. Lucas, eu sei que o senhor ainda está sofrendo pela dona Isabela. Sei que está confuso e precisando de ajuda, mas por favor não deixa que usem sua dor para machucar Laura. Lucas olhou para ela e pela primeira vez, desde que ela saíra de casa, seus olhos mostraram dúvida real. E se você tiver certa? E se eu estiver sendo manipulado? Então o senhor vai saber o que fazer. O senhor sempre soube. Nesse momento, a porta do escritório se abriu. Beatriz entrou apressada, como se tivesse sido chamada com urgência. Lucas, recebi sua mensagem. O que tá? Ela parou ao ver Clara. O que essa mulher tá fazendo aqui? A frieza na voz de Beatriz foi como um banho de água gelada. Beatriz, eu liguei porque, Lucas, você percebe que ela pode estar tentando manipular você emocionalmente? Beatriz interrompeu. Pessoas assim se aproveitam da sua vulnerabilidade para conseguir o que querem. Clara sentiu a raiva subir. Quem está manipulando quem aqui, doutora? Beatriz a ignorou completamente, dirigindo-se apenas a Lucas. Querido, acho melhor você pedir para ela se retirar. Essa mulher claramente não aceita ter sido demitida e está tentando causar problemas. Lucas olhou de uma para a outra, visivelmente dividido. Beatriz, talvez devêssemos escutar, Lucas. Beatriz colocou a mão no braço dele. Você me ligou desesperado, dizendo que uma ex-funcionária havia aparecido fazendo acusações. É exatamente o tipo de situação que eu avisei que poderia acontecer. Clara percebeu que tinha sido uma armadilha. Dona Alice havia ligado para Beatriz, não Lucas. Senhor Lucas, só me promete uma coisa. Vai ver Laura hoje. Olha bem para ela e pergunta para o seu coração se aquela é a menina feliz que o senhor quer que ela seja. Clara saiu do escritório antes que alguém pudesse impedi-la. Nos corredores ainda ouviu Beatriz falando com Lucas. Você viu como ela tenta mexer com suas emoções? É exatamente o tipo de manipulação que conversamos. Clara saiu do prédio sabendo que havia perdido sua última chance de salvar Laura através de palavras, mas pelo menos havia plantado uma semente de dúvida na mente de Lucas. Agora, só restava torcer para que o amor de pai fosse mais forte que toda a manipulação psicológica do mundo. Na quinta-feira de madrugada, Laura começou a apresentar comportamentos que deixaram Silvia alarmada. O bebê passou horas olhando para o teto sem responder a estímulos, como se estivesse em outro mundo. Silvia esperou amanhecer e ligou para Beatriz. Doutora, tem algo errado com Laura. Ela está muito estranha desde a madrugada.
Como assim estranha? Não responde quando chamo, não chora, não sorri. Parece desligada de tudo. Beatriz sorriu do outro lado da linha. Era exatamente o que estava esperando. Silvia, isso é grave. Vou ligar para um especialista e depois entro em contato com Lucas. Uma hora depois, Beatriz ligou para Lucas no escritório. Lucas, preciso que você venha para casa agora. Laura desenvolveu sintomas preocupantes. Que sintomas? Lucas se levantou da cadeira alarmado. Sinais de distúrbio reativo do apego. É uma condição séria. Já chamei um especialista para avaliar ela. Estou indo para casa agora. Quando Lucas chegou, encontrou Beatriz na sala. Conversando com um homem elegante de uns 50 anos, ele vestia terno caro e carregava uma maleta médica sofisticada. Lucas, esse é o Dr. Ricardo Alves. Ele é pediatra especialista em desenvolvimento infantil e trabalha comigo em casos complexos. Ricardo se levantou e cumprimentou Lucas com firmeza profissional. Senhor Monteiro, examinei Laura e o quadro é preocupante. Ela apresenta sintomas de distúrbio reativo do apego severo. Lucas franziu a testa. Eu não entendo esses termos técnicos. Fala em português normal. É quando uma criança perde a capacidade de formar vínculos saudáveis, Beatriz explicou. Geralmente acontece por mudanças traumáticas de cuidadores. Lucas sentiu o estômago revirar. Isso é culpa minha por causa da Clara? Não é culpa, senhor. São consequências de situações mal manejadas, Ricardo disse com um tom compreensivo. Mas temos tratamento eficaz. Que tipo de tratamento? Ricardo abriu a maleta e mostrou vários documentos oficiais. Tenho uma clínica especializada em distúrbios de apego infantil. Trabalhamos com internação terapêutica de curta duração. Internação? Lucas ficou pálido. Ela é só um bebê. Exatamente por isso, Lucas. Beatriz se aproximou. Quanto mais cedo tratarmos, melhores as chances de recuperação completa. Por quanto tempo? Ricardo consultou um dos documentos. Protocolo padrão são 3 a 4 semanas. Laura ficará em ambiente controlado, recebendo estímulos adequados para reconstruir sua capacidade de vínculo. Lucas subiu correndo para ver a filha. Laura estava no berço, mais quieta do que jamais havia visto. Quando ele se aproximou, ela não reagiu. Continuou olhando para o teto com expressão vazia. Laura, papai tá aqui, filhinha. Nenhuma resposta, nenhum movimento. Ela não tá me reconhecendo. É exatamente o sintoma principal do distúrbio, Silvia disse friamente. Por isso, a internação é urgente. Lucas pegou Laura no colo. A menina se deixou pegar, mas permaneceu inerte como uma boneca. Doutor, Ricardo apareceu na porta. Senhor Monteiro, cada dia que passa sem tratamento adequado pode agravar o quadro permanentemente. Lucas passou 2 horas questionando, pedindo segunda opinião, tentando entender as opções. Ricardo mostrou credenciais impecáveis, documentos de outros casos bem-sucedidos, explicações técnicas detalhadas. Beatriz reforçou que conhecia o trabalho de Ricardo há anos e confiava completamente nos métodos dele. No final, vendo Laura completamente desligada do mundo, Lucas cedeu. Tá bem, mas eu quero visitar ela todo dia. Claro, senhor, apenas respeitando os horários terapêuticos para não interferir no tratamento. 2 horas depois, Lucas seguiu a ambulância particular até uma clínica elegante na Zona Sul. O lugar tinha a aparência de hotel 5 estrelas, com jardins cuidados e funcionários uniformizados. A clínica era silenciosa, mas Ricardo explicou que usavam métodos de tranquilização inovadores. Nossos pacientes ficam em estado de relaxamento profundo durante o processo de reorganização neural. Lucas acompanhou Laura até um quarto branco e esterilizado. Ela foi colocada num berço hospitalar cercado de monitores. Senhor Monteiro, durante os primeiros dias as visitas serão limitadas a horários específicos, sob supervisão médica. Por quê?
Qualquer estímulo emocional externo pode confundir o processo de reconstrução de vínculos. Lucas olhou pela janela do quarto. Laura estava sendo conectada a equipamentos que pareciam desnecessários para um bebê. Esses aparelhos são realmente necessários. Monitoramento contínuo das funções neurológicas durante a terapia. É protocolo de segurança. Na saída da clínica, Lucas se sentia como se tivesse abandonado a própria filha. O peso da decisão era esmagador. Beatriz dirigiu em silêncio até chegarem em casa. "Você fez a coisa certa", ela disse quando estacionaram. "Não parece." Beatriz segurou o rosto dele com as duas mãos. "Lucas, você é um pai incrível. Tomou a decisão mais difícil da sua vida pelo bem da Laura. Ela vai ficar bem mesmo. Vai ficar. E você não precisa passar por isso sozinho." Lucas fechou os olhos exausto demais para resistir ao conforto que ela oferecia. Por trás da máscara de preocupação, Beatriz sorria internamente. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Lucas conseguiu visitar Laura nos 2 primeiros dias, mas apenas por 15 minutos cada vez, sempre com uma enfermeira supervisionando. O que viu o deixou cada vez mais preocupado. Laura estava ainda mais apática do que antes. Não reagia à voz dele, não movia os olhos quando ele se aproximava. Parecia estar em estado de sonolência constante. No terceiro dia, quando chegou para a visita, foi impedido de entrar. "Senhor Monteiro, Laura teve uma reação adversa ao tratamento ontem. Precisamos suspender as visitas por alguns dias." "Que tipo de reação adversa?" A enfermeira consultou uma prancheta. Episódio de agitação extrema. Após sua última visita, o médico acredita que sua presença está interferindo no processo terapêutico. Interferindo? Eu sou pai dela. Por isso mesmo, senhor, crianças com distúrbio de apego ficam confusas com estímulos familiares durante o tratamento. Lucas saiu da clínica revoltado, ligou para Beatriz no caminho. "Beatriz, eles não me deixaram ver Laura hoje. Disseram que minha presença interfere no tratamento." "Lucas, eu sei que é difícil." "Não é difícil, Beatriz. É impossível. Como posso confiar num tratamento que me proíbe de ver minha própria filha?" "Calma." Deixei ligar para o Ricardo e entender o que aconteceu. 1 hora depois, Beatriz retornou à ligação. "Lucas, conversei com o Ricardo. Laura realmente teve um episódio difícil, mas é parte do processo. Ela está reagindo ao tratamento." "Reagindo como?" "Resistindo à reorganização neural. É normal em casos severos como o dela." "E quando eu vou poder vê-la?" "Ricardo acha que o ideal são mais alguns dias sem visitas. Depois podemos retomar gradualmente." "Alguns dias? Já faz 3 dias que mal consigo olhar para ela." "Lucas, você precisa confiar no processo." "Sei que está desesperado. Mas, Beatriz, responde uma coisa. Você já viu um tratamento assim antes?" Houve uma pequena pausa. "Já, e funciona, Lucas. Só precisa ter paciência." Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ficou andando pela casa vazia, passando pelo quarto de Laura, olhando os brinquedos que ela nem havia aprendido a usar. Na gaveta da cômoda, encontrou a única foto onde Laura sorria. Tinha sido tirada quando Clara a carregava nas costas. Lucas segurou a foto contra o peito e, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Às 3 da madrugada, dirigiu até a clínica. Queria apenas ver o prédio onde sua filha estava. O lugar estava completamente silencioso. Nem um som de criança, nem um choro de bebê. Para uma clínica que tratava desenvolvimento infantil, aquilo era estranho demais. Lucas ficou no estacionamento, olhando para as janelas escuras, tentando adivinhar onde Laura estava. Foi então que percebeu algo que o deixou gelado. Em 5 dias observando a clínica, ele nunca havia visto uma única criança entrando ou saindo. No 6º dia, Lucas chegou à clínica determinado a conseguir respostas concretas sobre o estado de Laura. Dr. Ricardo, preciso de informações detalhadas sobre o tratamento da minha filha."
Ricardo o recebeu no consultório com a mesma expressão profissional de sempre. Senhor Monteiro, Laura está respondendo bem ao protocolo de reorganização. Doutor, com todo respeito, mas isso não me diz nada. Que remédios vocês estão dando para ela? Que exercícios fazem? Que tipo de estímulo? Ricardo hesitou, consultando papéis na mesa. Usamos terapia sensorial adaptativa, estímulos neuroplásticos graduais. Lucas o interrompeu. Doutor, eu trabalho com administração. Sei quando alguém está me enrolando com jargão técnico. Quero informações simples e claras. A irritação de Lucas deixou Ricardo visivelmente desconfortável. Senhor Monteiro, o tratamento é complexo demais para explicar em termos leigos. Então me mostra. Quero ver exatamente o que vocês fazem com ela. Isso não é possível. Protocolo de confidencialidade médica. Protocolo? Eu sou pai dela. Que protocolo me impede de acompanhar o tratamento da minha própria filha? Ricardo se levantou claramente irritado. Senhor Monteiro, se não confia no nosso trabalho, é livre para buscar outro especialista. A ameaça deixou Lucas ainda mais desconfiado. E onde estão as outras crianças? Em 6 dias aqui, nunca vi nenhuma outra criança. Ricardo ficou visivelmente nervoso. Atendemos poucos casos simultâneos para garantir qualidade. Quantos casos atualmente? Bem, cada situação é muito específica. Doutor, quantas crianças vocês atendem agora? Apenas Laura no momento. Lucas sentiu o sangue gelar. Vocês abriram uma clínica inteira só para minha filha? Não é exatamente assim. Como é? Então, Ricardo olhou para o relógio. Senhor Monteiro, preciso atender outro compromisso. Podemos conversar outro dia? A evasiva foi a gota d'água para Lucas. Doutor, eu quero ver minha filha agora e quero respostas claras sobre o que vocês estão fazendo com ela. Isso não vai ser possível hoje. Então vou procurar outros médicos para uma segunda opinião. A ameaça de Lucas deixou Ricardo em pânico visível. Senhor, isso pode comprometer todo o tratamento? Que tratamento? Lucas se levantou. 6 dias e vocês não conseguem me dar uma resposta clara sobre nada. Lucas saiu da clínica mais desconfiado do que nunca. No carro, ligou para Beatriz. Beatriz, preciso conversar com você agora, Lucas. O que houve? Esse Dr. Ricardo está escondendo alguma coisa e eu vou descobrir o quê. Lucas passou a noite toda pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Na manhã de sábado, tomou uma decisão que nunca imaginou que tomaria. Ligou para Dona Alice no sistema do escritório para conseguir um telefone que havia descartado semanas antes. Clara, é o Lucas. Do outro lado da linha, houve um silêncio de surpresa. Senhor. Lucas, aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, Clara. Eu cometi um erro terrível. Posso conversar com você? Claro, senhor. Onde? Vem aqui em casa. Preciso da sua ajuda. 1 hora depois, Clara chegou visivelmente nervosa, mas preocupada. Senha. Lucas, onde está Laura? Lucas contou tudo. A internação, a clínica estranha, o silêncio total, as evasivas de Ricardo, suas suspeitas crescentes sobre Beatriz. Clara escutou em silêncio, ficando cada vez mais pálida. Senhor Lucas, isso que o senhor está descrevendo não é tratamento, é sequestro. Eu estou começando a perceber isso, mas como eu provo, eles têm todos os papéis, toda a documentação oficial. Clara respirou fundo. Henry. Lucas, posso falar uma coisa? Eu nunca parei de me preocupar com vocês. Como assim? Depois que saí daqui, uma pessoa me procurou, a ex-recepcionista da doutora Beatriz. Lucas arregalou os olhos. Como ela te encontrou? Ela sabia que a doutora estava atendendo um viúvo. E quando foi demitida por questionar alguns métodos, ela investigou, descobriu onde eu trabalhava antes e me procurou. O que ela disse? Que a doutora Beatriz tem um padrão. Ela já fez isso antes com outros homens que perderam esposas. Lucas sentiu náusea, e as crianças sempre sofrem.
No caso que ela conhecia, a criança foi afastada do pai e acabou sendo. Ela hesitou, colocada numa família adotiva. Lucas se levantou, passando as mãos no cabelo. Clara, eu preciso tirar Laura de lá hoje. Mas se eu aparecer na clínica fazendo escândalo, eles vão dizer que eu tô sendo emocional, instável. A gente precisa de provas do que eles estão realmente fazendo. Como? Clara pensou rapidamente. Senhor Lucas, a doutora Beatriz ainda confia no senhor, né? Ela acha que tem o senhor controlado? Infelizmente, ela deve achar que sim. Então, vamos usar isso contra ela. O senhor vai fazer ela falar a verdade sobre os planos dela. Como? Fingindo que está cedendo aos avanços dela, fazendo ela se sentir segura para revelar o que realmente quer. Lucas fez uma careta. Clara, eu não sei se consigo fazer isso, Sr. Lucas. Clara segurou as mãos dele. É pela Laura. E eu vou estar aqui gravando tudo. Lucas olhou nos olhos de Clara e viu determinação e coragem. A mesma força que ela havia mostrado quando cuidava de Laura. Você faria isso? Se arriscaria por nós? Senhor. Lucas, eu amo essa criança como se fosse minha filha. Faria qualquer coisa para proteger ela. Lucas sentiu lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em meses, não se sentia sozinho naquela luta. Obrigado, Clara, por nunca ter desistido de nós. Nunca vou desistir, Senhor. Agora vamos salvar nossa menina. A palavra nossa ecoou no coração de Lucas como uma promessa de esperança. Lucas ligou para Beatriz no domingo à tarde, colocando na voz toda a vulnerabilidade que conseguiu reunir. Beatriz, desculpa incomodar no domingo, mas estou passando muito mal. Preciso de você. Claro, Lucas. O que aconteceu? Não consigo parar de pensar na Laura. Tô me sentindo perdido, confuso. Acho que você tinha razão sobre eu precisar de mais apoio. Do outro lado da linha, Beatriz sorriu satisfeita. Que bom que você está reconhecendo isso. Quer que eu vá aí, por favor? E Beatriz, obrigado por ter tanta paciência comigo. Não sei o que seria de mim sem você. Enquanto esperava Beatriz, Lucas revisou o plano com Clara, que estava escondida no corredor próximo à sala, com o celular pronto para gravar. Lembra, senhor? Lucas, o senhor precisa fazer ela falar sobre os verdadeiros planos dela, sobre a clínica, sobre o que ela realmente quer e se ela desconfiar, ela não vai. Tá confiante demais. Acha que já venceu. Lucas respirou fundo. Clara, e se isso não der certo? Vai dar. Clara tocou o braço dele. O senhor é mais forte do que imagina. E tá fazendo isso por amor de pai. Quando Beatriz chegou, Lucas a recebeu na sala com aparência abatida e grata. Beatriz, que bom que você veio. Tô me sentindo tão sozinho. Beatriz se aproximou, colocando as mãos no rosto dele. Meu querido, você passou por tanta coisa. É normal se sentir assim. Senta aqui comigo. Lucas indicou o sofá. Preciso me apoiar em alguém que entende. Beatriz se sentou bem próxima, visivelmente satisfeita com a aproximação. Lucas, eu sempre estive aqui para você. Sempre vou estar. Eu sei. Você tem cuidado de tudo. Da Laura, de mim, como a Isabela queria. Beatriz se inclinou mais. Isabela era minha melhor amiga, mas ela não está mais aqui, e você precisa seguir em frente. Lucas fingiu hesitação. Às vezes eu sinto culpa por ter sentimentos confusos sobre você, como se fosse traição. Não é traição, Lucas. É vida. Isabela queria que você fosse feliz. Beatriz colocou a mão no peito dele. E sobre Laura, você tomou a decisão certa com a internação. Ela está recebendo exatamente o que precisa. Lucas aproveitou a abertura. Às vezes eu fico preocupado se fizemos a coisa certa. Ela parecia tão desligada na última visita. É parte do processo. Ricardo me garantiu que em algumas semanas ela vai estar completamente diferente. Como assim diferente? Sem os vínculos problemáticos que ela havia desenvolvido? Sem as dependências que atrapalhavam o desenvolvimento dela? Lucas fingiu reflexão.
Dependências como as que ela tinha com Clara. Beatriz fez uma expressão de nojo. Exatamente. Aquela mulher quase destruiu o futuro emocional de Laura, mas ela parecia feliz com Clara. Alegria artificial, Lucas, baseada em necessidade e doentia, não em desenvolvimento saudável. No corredor, Clara gravava cada palavra, mordendo o lábio para conter a raiva. Beatriz continuou cada vez mais relaxada. Você precisa entender uma coisa, Lucas. Eu não apareci na sua vida por acaso. Eu estava observando a situação há muito tempo. Observando. Isabela me fez prometer que cuidaria de vocês se alguma coisa acontecesse. Quando vi que você estava se envolvendo de forma inadequada, precisei agir. Lucas sentiu raiva, mas se controlou. E se eu não tivesse aceito seus conselhos? Beatriz sorriu com confiança. Mas você ia aceitar. Pessoas em luto são mais receptivas à orientação profissional, especialmente quando vem de alguém que entende psicologia. A confissão era clara. Manipulação psicológica deliberada. E você já fez isso antes? Lucas perguntou cautelosamente. Já ajudei algumas pessoas em situações parecidas, mas com você é especial. Por que é especial? Porque dessa vez não é só profissional. Beatriz se aproximou mais. Dessa vez é pessoal. Como assim, pessoal? Lucas, eu sempre tive sentimentos por você, mesmo quando Isabela estava viva. A confissão de Beatriz ecoou pela sala como uma bomba. Lucas ficou genuinamente chocado, mesmo esperando algo assim. Você sempre teve sentimentos por mim, mesmo quando Isabela estava viva. Beatriz percebeu que havia revelado muito, mas decidiu continuar. Lucas, os sentimentos não escolhem hora para aparecer. Eu lutei contra isso por anos. E Isabela sabia? Isabela era muito inocente. Ela nunca percebeu nada. Lucas sentiu náusea, mas sabia que precisava continuar. Então, quando ela morreu, foi uma oportunidade de finalmente ter o que sempre quis. Beatriz levantou os olhos com brilho determinado. Uma chance de cuidar de você da forma certa. E Laura, onde ela se encaixa nos seus planos? Beatriz suspirou claramente irritada. Laura era uma complicação. Uma lembrança constante de Isabela que interferia nos meus objetivos. Lucas se forçou a continuar. Por isso você quis que ela fosse internada. Era a melhor solução. Longe de você, longe de qualquer influência externa, Laura vai se tornar mais manejável. Manejável, menos problemática, menos demandante. Ricardo tem métodos muito eficazes para conseguir isso. No corredor, Clara gravava tudo com lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. E se ela não se adaptar aos métodos? Lucas perguntou. Beatriz deu de ombros. Existem outras alternativas. Famílias especializadas que lidam melhor com crianças diferentes. Você está falando de tirar minha filha de mim, Lucas? Você mesmo disse que não consegue olhar para ela sem lembrar de Isabela. No fundo, seria um alívio. A frieza de Beatriz era aterrorizante. E os outros casos que você mencionou? O que aconteceu com as crianças? Um se adaptou bem, o outro bem. Algumas situações exigem soluções mais definitivas. Lucas sentiu vontade de vomitar. Soluções mais definitivas. Beatriz se aproximou mais, colocando a mão na coxa de Lucas. Querido, por que estamos falando de coisas tristes? O importante é que agora podemos estar juntos, sem obstáculos, sem complicações. Ela tentou beijá-lo, mas Lucas se afastou instintivamente. Beatriz, preciso entender tudo isso. Não precisa entender nada. Beatriz ficou irritada com a rejeição. Eu resolvi todos os seus problemas, incluindo minha filha. Sua filha vai ficar exatamente como eu planejei. E se eu não quiser isso? A expressão de Beatriz mudou completamente. A máscara de carinho desapareceu. Lucas, você não tem escolha. Laura está internada por recomendação médica. Se tentar interferir, vou alegar que você é um pai instável. Você está me ameaçando? Não é ameaça,
É realidade prática. Tenho documentação médica completa, provando que você é emocionalmente inadequado para cuidar de Laura. E se eu tentar te denunciar? Beatriz riu com frieza. Quem vai acreditar? Um viúvo traumatizado tentando prejudicar o tratamento da filha porque se envolveu com uma funcionária doméstica. Foi nesse momento que Clara saiu do corredor e apareceu na porta da sala. Quem vai acreditar numa gravação completa de tudo que a senhora acabou de confessar? Clara perguntou, segurando o celular bem alto. Beatriz ficou branca, percebendo que havia caído numa armadilha. Vocês me gravaram? Cada confissão, cada ameaça, cada revelação sobre sua manipulação. Lucas disse, se levantando. Beatriz olhou de um para o outro, percebendo que havia perdido totalmente o controle. Vocês não podem usar isso. Foi gravação sem autorização. Pode ser usada como prova de crime, doutora Clara disse com firmeza. Principalmente quando envolve manipulação psicológica e sequestro de criança. Beatriz entrou em pânico, percebendo que todos os seus planos haviam desmoronado. Vocês não entendem nada. Eu fiz tudo por amor. A senhora fez tudo por obsessão? Clara respondeu. E agora vai responder por isso. Beatriz olhou para Lucas uma última vez, vendo que havia perdido qualquer influência sobre ele. Você vai se arrepender disso, Lucas. Sem mim, você não consegue cuidar de Laura. Lucas olhou para ela com uma mistura de pena e nojo. Beatriz, a única coisa que eu me arrependo é ter confiado em você. A máscara finalmente caiu completamente. Beatriz saiu da casa sabendo que sua vida havia acabado. Lucas e Clara ficaram sozinhos, segurando a prova que salvaria Laura. Agora vamos buscar nossa menina, Clara disse. Lucas assentiu. Pela primeira vez em meses, ele sabia exatamente o que precisava fazer. Lucas e Clara estavam saindo de casa para ir à polícia quando o telefone tocou. Era Beatriz, e sua voz estava completamente transtornada. Lucas, você destruiu minha vida. Destruiu tudo. A fúria nas palavras de Beatriz fez o sangue de Lucas gelar. Beatriz, você que destruiu a sua própria vida. A gente só trouxe a verdade à tona. Verdade? Beatriz gritou do outro lado da linha. Você acha que pode me humilhar assim e sair como herói? Lucas colocou no viva voz para Clara escutar. Beatriz entrega a Laura e assume suas responsabilidades. Ainda dá tempo de minimizar o estrago. Minimizar? Beatriz riu com amargura. Minha carreira acabou. Minha reputação foi pro espaço. Isso é consequência das suas ações. Consequência. Então você vai conhecer as consequências dos seus atos também. O que você está querendo dizer? Que se vocês entregarem essa gravação para a polícia, eu garanto uma coisa. Vocês nunca mais vão ver Laura. Isso é ameaça. É uma promessa. Tenho contatos que podem fazer sua filhinha desaparecer para sempre. Clara pegou o telefone das mãos de Lucas. Escuta aqui, sua doente. Se você encostar um dedo na Laura. Ah, a empregadinha resolveu falar. Beatriz interrompeu com veneno na voz. Você realmente acha que conseguiu alguma vitória? Consegui provar que a senhora é uma criminosa. Criminosa? Eu sou uma doutora respeitada, e você é uma doméstica insignificante que se meteu onde não devia. O desprezo na voz de Beatriz era cruel. Mas sabe o que eu vou fazer agora? Vou levar Laura bem longe daqui para um lugar onde nem vocês nem a polícia vão encontrar. Lucas voltou a falar, tentando manter a calma. Beatriz, você está falando por raiva. Pensa no que está dizendo. Eu pensei em tudo já. Se eu não posso ter você, ninguém vai ter nada. A ligação foi cortada abruptamente. Lucas e Clara se entreolharam desesperados. Ela enlouqueceu de vez, Senhor. Lucas. Gente desesperada é capaz de qualquer loucura. Temos que chegar na clínica antes dela. Eles saíram correndo. No carro, Lucas dirigia em alta velocidade enquanto Clara tentava ligar para a clínica. Ninguém atende. Isso não é bom sinal. Quando chegaram à clínica,
O carro de Beatriz estava estacionado torto na frente da entrada. A porta principal estava aberta e havia barulho de discussão vindo de dentro. Lucas correu para o interior, seguido por Clara. No corredor principal, encontraram enfermeiras e funcionários agitados. O que está acontecendo? Lucas perguntou para uma enfermeira. A doutora chegou gritando, exigindo levar a criança embora imediatamente. O Dr. Ricardo tentou argumentar, mas ela disse que tinha autoridade total sobre o caso. Onde elas estão agora? No quarto da menina, mais senhor. Lucas não esperou ela terminar. Disparou pelos corredores, seguindo os gritos que ecoavam. Chegando ao quarto de Laura, encontrou uma cena aterrorizante. Beatriz segurava Laura no colo de forma inadequada, while Ricardo tentava convencê-la a entregar o bebê. Beatriz, isso é loucura! Você está destruindo tudo que construímos. Ricardo dizia claramente nervoso. Já destruí mesmo. Beatriz berrava, apertando Laura com força. Se não posso ter o que quero, ninguém vai ter. Laura chorava de terror, seus bracinhos ficando vermelhos pela pressão. Beatriz. Lucas entrou no quarto com desespero. Larga minha filha agora, Lucas. Como você chegou tão rápido? Beatriz se virou ainda mais furiosa. Clara apareceu atrás de Lucas. Doutora, a senhora está machucando ela? Era verdade. Laura estava sendo segurada incorretamente, claramente em sofrimento. Eu não machuco ninguém. Beatriz recuou para perto da janela. Estou protegendo ela de vocês. Lucas deu um passo à frente, mas Beatriz balançou Laura ameaçadoramente. Fica aí! Se você se aproximar, Beatriz, olha para Laura! Lucas gritou desesperado. Olha como ela está assustada. Ela está assustada por causa de vocês, porque vocês vieram estragar tudo. Ricardo também tentou se aproximar. Beatriz, vamos resolver isso com calma. Entrega a criança e conversamos. Não. Beatriz se virou para ele, furiosa. Você é um covarde. Quando a coisa aperta, você vira as costas. Lucas aproveitou a distração e tentou se aproximar, mas Beatriz percebeu. Eu avisei para ficar parado. Foi nesse momento que seguranças da clínica apareceram na porta, alertados pela confusão. Senhora, a senhora precisa entregar a criança. Um deles disse calmamente. Beatriz olhou ao redor, vendo que estava cercada. Sua expressão ficou ainda mais perigosa. Se vocês se aproximarem, eu faço uma coisa terrível. Juro que faço. A ameaça gelou o sangue de todos no quarto. Beatriz começou a caminhar em direção à saída de emergência, ainda segurando Laura de forma perigosa. Ninguém me segue. Se alguém vier atrás, eu solto ela. A ameaça era horrível demais para arriscar. Todos ficaram parados, observando Beatriz sair. Lucas se sentia completamente impotente. Precisamos fazer alguma coisa. Ela vai machucar a Laura. Os seguranças estavam perdidos, sem saber como agir. Senhor, não podemos arriscar a vida da criança. Clara pensou rapidamente. Senhor Lucas, ela vai tentar sair pelos fundos. Se a gente conseguir chegar lá primeiro. Lucas entendeu imediatamente. Vocês continuem aqui. Façam barulho como se estivessem tentando negociar. Nós vamos contornar. Lucas e Clara correram pela rota alternativa, tentando chegar à saída dos fundos antes de Beatriz. Pelos corredores escutavam os gritos dela ecoando. Eu avisei que vocês iam se arrepender. Avisei que isso ia acontecer. Lucas e Clara chegaram à porta dos fundos no momento exato em que Beatriz saía com Laura. Beatriz! Lucas gritou. Ela se virou assustada por eles terem chegado ali. Como vocês conseguiram? Beatriz, por favor. Clara falou com voz serena. Olha bem para Laura. Ela está muito assustada e precisa de cuidados. Era verdade. Laura chorava de uma forma diferente. Um choro de puro terror. Ela está bem, Beatriz insistiu, mas sua própria voz estava tremendo. Não tá não. Lucas se aproximou devagar.
Laura nunca chorou assim quando estava comigo ou com a Clara. Por um momento, Beatriz olhou para o bebê que segurava. Laura estava realmente em pânico, tremendo e chorando desesperadamente. Eu só queria que vocês entendessem que a gente entende que você está sofrendo, Beatriz. Lucas continuou se aproximando cautelosamente. Você se sentiu rejeitada, e isso doeu muito. Clara também se aproximou pelo lado oposto. Doutora, ainda dá tempo de resolver isso direito. Entregar a Laura, procurar ajuda profissional, já é tarde demais. Beatriz recuou novamente. Ninguém vai me perdoar. Todo mundo merece uma segunda chance. Clara disse gentilmente. A senhora sabe disso melhor que ninguém. Beatriz olhava de um para o outro, visivelmente dividida internamente. Foi então que Laura, no auge do desespero, estendeu os bracinhos na direção de Clara. Má! O bebê balbuciou entre soluços. O som partiu o coração de todos. Até Beatriz ficou abalada. Ela tá pedindo você? Beatriz disse com voz quebrada. Ela só quer se sentir segura. Clara respondeu, lágrimas nos olhos. Beatriz olhou para Laura, depois para Lucas, depois para Clara. Por um instante, sua máscara de raiva desapareceu, mostrando uma mulher profundamente perturbada. Eu só queria ser amada de verdade, ela sussurrou. Você pode ser amada, Beatriz, mas não forçando, não manipulando as pessoas. Nesse momento, sons de sirenes começaram a se aproximar. Alguém havia chamado a polícia? Beatriz olhou ao redor, percebendo que realmente não tinha mais saída. Vou ser presa, não vou? Provavelmente. Mas se entregar a Laura agora, sem machucar ela, isso vai contar a seu favor. Beatriz olhou para Laura uma última vez. O bebê havia parado chorar e a olhava com aqueles olhinhos azuis inocentes. Me desculpa, pequena, ela sussurrou. Desculpa por tudo isso. Lentamente, Beatriz entregou Laura para Clara. No momento em que chegou aos braços de Clara, Laura se acalmou imediatamente. Era como se finalmente tivesse voltado para casa. Lucas se aproximou e tocou suavemente o rostinho da filha. Oi, meu amor. Papai tá aqui agora. Laura olhou para ele e, pela primeira vez em dias, esboçou um sorriso pequeno. Os policiais chegaram e encontraram uma situação bem diferente do que esperavam. Em vez de uma situação de refém ativa, viram uma mulher sentada no chão chorando enquanto uma família se abraçava a alguns metros de distância. O que houve aqui? Perguntou o sargento. Lucas mostrou o celular com a gravação. Temos evidências de que essa mulher manipulou psicologicamente a mim e a minha filha. Ela forjou documentos para uma internação médica desnecessária e hoje tentou fugir com minha filha. O policial escutou trechos da gravação, impressionado com as confissões ali registradas. Senhora, a senhora tem direito a permanecer calada e direito a um advogado? Beatriz levantou a cabeça com os olhos vermelhos. Quero falar com um advogado antes de dizer qualquer coisa. A resposta mostrou que, mesmo abalada, ela ainda tinha consciência dos seus direitos. Claro, senhora, isso é um direito seu. Enquanto Beatriz era conduzida para a viatura, Ricardo tentou sair discretamente pela porta dos fundos. E o senhor doutor? Perguntou o sargento, interceptando-o. Lucas apontou para Ricardo. Ele é cúmplice. Mantinha minha filha internada sem necessidade médica real, seguindo orientações dela. Ricardo tentou se defender. Eu sou médico. Estava prestando assistência profissional, mas os policiais já tinham ouvido a gravação onde ele admitia estar sendo pago para manter Laura internada por tempo indefinido. Doutor, o senhor também vai precisar nos acompanhar para prestar esclarecimentos. Enquanto Ricardo era conduzido, uma ambulância chegou para examinar Laura. A paramédica examinou o bebê com cuidado. Fisicamente, ela está bem. Um pouco desidratada, provavelmente pelo estresse, mas nada preocupante. E emocionalmente? Lucas perguntou. A profissional sorriu.
Bebês são mais resistentes do que imaginamos. Com amor e cuidados adequados, ela vai se recuperar totalmente. Lucas olhou para Clara, que ainda segurava Laura protetoramente. Clara, não sei nem como começar a te agradecer. Você salvou minha filha. Nós salvamos ela sem Lucas juntos. O sargento se aproximou para conversar com Lucas. Senhor Monteiro, vamos precisar do seu depoimento completo na delegacia e da gravação como prova material. Claro, sargento, eles vão responder pelos crimes. Com as evidências que o senhor tem, ela vai responder por manipulação psicológica, tentativa de sequestro, exercício irregular da profissão. É caso sério. E o médico, formação de quadrilha, exercício irregular, fraude, também vai responder. Lucas suspirou, sentindo um alívio imenso. Finalmente a justiça vai ser feita. Na delegacia, depois de prestarem depoimento, Lucas e Clara souberam que Beatriz havia permanecido em silêncio e solicitado advogado enquanto Ricardo tentava jogar toda a culpa nela. Mas as gravações eram evidência suficiente para sustentar as acusações contra ambos. Um mês depois da prisão de Beatriz, Lucas estava no chão da sala, tentando fazer Laura se interessar pelos brinquedos novos que havia comprado. Olha só, princesa, é um chocalho que faz música. Laura o observava seriamente, mas sem demonstrar muito entusiasmo. Lucas suspirou desanimado. Clara, que organizava alguns brinquedos, percebeu o desânimo dele. Senhor Lucas, lembra que a pediatra disse que ia levar um tempo? Eu sei, mas ela ainda não sorri para mim como sorri para você. Era verdade. Laura reagia bem com Clara, mas ainda estava cautelosa com Lucas. Isso é normal, senhor. Ela precisa de tempo para lembrar que pode confiar completamente no Senhor. Lucas se sentou no sofá claramente frustrado. E se ela nunca mais confiar em mim? E se eu estraguei nossa relação para sempre? Clara se sentou ao lado dele. Posso falar uma coisa? O senhor está tentando forçar uma conexão que precisa acontecer naturalmente. Como assim? O senhor comprou 1000 brinquedos? Tá fazendo palhaçada. Mas a Laura não precisa de show. Ela precisa de carinho genuíno. Lucas olhou para a filha, que estava no tapete, mexendo distraidamente em alguns brinquedos. Não sei mais como demonstrar carinho natural. Parece que esqueci como ser pai. Ninguém esquece de ser pai, senhor. O senhor só está tentando demais. Clara pegou Laura no colo e trouxe para perto de Lucas. Laura, olha o papai aqui. O bebê olhou para Lucas, mas sem a expressão de alegria que mostrava quando via Clara. Lucas estendeu o dedo para Laura tocar, mas ela hesitou. Tá vendo? Ela ainda tem receio de mim. Não é receio, senhor, é só cautela. E isso passa com paciência. Clara teve uma ideia. Que tal a gente cantar aquela cantiga que ela sempre gostou? A que você cantava quando trabalhava aqui? Essa mesma. Mas agora vamos cantar juntos, bem devagar. Lucas hesitou. Não sei se lembro direito da melodia. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser com carinho. Clara começou a cantar O Lar baixinho, a cantiga de ninar que sempre acalmava Laura. Aos poucos, Lucas se juntou a ela. No início, suas vozes estavam desafinadas, mas gradualmente foram se harmonizando, criando uma melodia suave. Laura parou de brincar e prestou atenção nos dois. Tá funcionando, Clara sussurrou. Eles continuaram cantando e Lucas percebeu que não estava tentando impressionar Laura, estava apenas estando presente com ela. Foi então que aconteceu. Laura sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro, olhando diretamente para Lucas. Ela sorriu para mim. Lucas ficou emocionado. Ela realmente sorriu. Clara sorriu também. Agora o senhor lembra como faz, né? Lucas pegou Laura no colo agora com movimentos naturais e calmos. Oi, minha princesinha. Papai estava com saudades. Laura não recuou, pelo contrário, se acomodou no colo dele como se fosse o lugar mais natural do mundo. Lucas olhou para Clara com gratidão.
Obrigado por me ensinar a ser pai de novo. O Senhor sempre soube, Senhor. Lucas só precisava lembrar. Naquela tarde, pela primeira vez desde que Laura nasceu, Lucas se sentiu realmente conectado com sua filha. 6 semanas depois, Lucas estava mais nervoso do que nunca. Havia planejado algo especial, mas não sabia se era o momento certo. Clara chegou para trabalhar e percebeu que algo estava diferente. Senhor Lucas, por que a casa está toda arrumada assim? Lucas apareceu da cozinha visivelmente tenso. Clara, posso conversar com você? É sobre uma coisa importante. Claro, senhor. Aconteceu alguma coisa ruim? Lucas a levou para a sala, onde Laura brincava tranquilamente no tapete com seus brinquedos favoritos. Clara, nesses últimos meses eu pensei muito sobre tudo que a gente passou. Lucas se sentou na poltrona em frente a ela. Pensei sobre como você nunca desistiu de nós. Como você arriscou sua vida para salvar a Laura. Como você me ajudou a ser pai de novo, Senhor. Lucas, eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Clara. Deixa eu terminar. Lucas respirou fundo. Eu passei meses achando que o que eu sentia era só gratidão. A Beatriz me convenceu que era confusão mental, coisa de viúvo, desesperado. Lucas se levantou e foi até a janela. Mas não era isso. Era amor verdadeiro. Clara ficou em silêncio, apenas observando. Senhor. Lucas, o senhor ainda está se recuperando da perda da dona Isabela. Sempre vou ter saudades da Isabela. Ela foi muito importante na minha vida, mas isso não me impede de amar você. Lucas se virou para olhá-la diretamente. Clara, você não é substituta de ninguém. Você é especial do seu próprio jeito. O senhor está falando isso porque eu ajudei com a Laura. Não. Lucas se aproximou. Tô falando porque quando olho para você, vejo coragem, bondade e força. Vejo uma mulher incrível que ama minha filha como se fosse dela. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Senhor Lucas, mas eu venho de família simples. O senhor é empresário bem-sucedido. Lucas se ajoelhou na frente dela. Clara, eu não ligo para diferenças sociais. O que importa é o que você tem aqui dentro. Lucas apontou para o próprio coração. E o que você tem é ouro puro. Lucas segurou a mão dela. Eu te amo, e não é gratidão, não é conveniência. Não é porque preciso de alguém para cuidar da Laura, é porque você trouxe esperança de volta para a minha vida. E a Laura? Clara perguntou, olhando para o bebê. Lucas sorriu. A Laura já te escolheu como mãe há muito tempo. Ela só estava esperando eu acordar. Lucas se levantou e estendeu a mão para ela. Clara, quer se casar comigo? Quer formar uma família de verdade com a gente? Clara olhou para Laura, que naquele momento balbuciou mamá, olhando diretamente para ela. Eu sempre amei vocês dois, mas nunca pensei que o quê? Que alguém como o senhor pudesse se apaixonar por alguém como eu. Alguém como você é exatamente o que eu sempre precisei. Lucas a beijou carinhosamente. Isso é um sim. É um sim. Laura, como se entendesse que algo importante estava acontecendo, bateu palminhas e riu. Acho que ela aprovou, Lucas disse sorrindo. Claro que aprovou. Ela sabia que éramos família antes da gente descobrir. 1 ano e 3 meses depois, numa pequena igreja no centro da cidade, Lucas e Clara se casavam numa cerimônia simples, mas emocionante. Laura, agora com quase 2 anos, estava no colo de Dona Ana, que havia se tornado uma avó de coração para a menina. O padre sorria ao ver a família pouco convencional à sua frente. Lucas e Clara, vocês passaram por dificuldades que poderiam ter destruído qualquer relacionamento, mas em vez disso, essas provações fortaleceram o amor entre vocês. Na primeira fila, alguns amigos de Lucas assistiam respeitosamente. Nem todos da família haviam aprovado inicialmente, mas ao ver a felicidade genuína do amigo, a maioria acabou aceitando.
Lucas, você aceita Clara como sua esposa na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza? Aceito e aceito também como mãe da minha filha e companheira da minha vida. Clara, você aceita Lucas como seu marido, prometendo cuidar dele e da pequena Laura como sua própria família? Aceito de coração. Prometo amar vocês dois pelo resto da vida. Na hora de trocar alianças, Laura começou a balbuciar alto, como se quisesse participar da cerimônia. Parece que alguém quer dar opinião, o padre disse, sorrindo. Lucas pegou a filha no colo. Laura, hoje você ganhou uma mãe oficial e eu ganhei uma esposa maravilhosa. Laura olhou para Clara e disse, um pouco enrolado, mas claro. Mamã, foi a primeira vez que ela falou a palavra de forma mais nítida. Toda a igreja se emocionou com o momento. Depois da cerimônia, na pequena festa no jardim da igreja, Dona Ana se aproximou do casal. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. É lindo ver como a vida recompensa quem luta pelo que é certo. Lucas abraçou a cozinheira carinhosamente. Dona Ana, muito obrigado por ter guardado o telefone da Clara. Se não fosse isso, as coisas certas sempre encontram um jeito de acontecer, meu filho. Durante a festa, Lucas recebeu uma ligação que estava esperando há meses. Era o advogado que acompanhava o caso de Beatriz. Senhor Monteiro, a sentença final saiu hoje. Beatriz foi condenada a 2 anos e meio de prisão, mas perda definitiva da licença. E o Ricardo? 2 anos de prisão e perda da licença médica. Eles não vão mais poder prejudicar nenhuma família. Lucas desligou e contou para Clara. Finalmente acabou completamente. Não, amor. Agora que nossa verdadeira história está começando. Lucas olhou ao redor da festa simples. Laura brincava com outras crianças. Clara conversava alegremente com as convidadas. Dona Ana comandava o buffet como se fosse da família. Você tem razão. Esta é nossa história de verdade. No final da tarde, quando os convidados foram embora, Lucas, Clara e Laura ficaram sozinhos no jardim. O sol estava se pondo, criando um ambiente dourado e tranquilo. Laura havia adormecido no colo de Clara com expressão de completa paz. Lucas, posso dizer uma coisa? Claro. Eu nunca imaginei que ia ser tão feliz. Por muito tempo achei que meu destino era só trabalhar e sobreviver. E agora? Agora sei que amor verdadeiro não olha a classe social ou profissão. Ele acontece entre pessoas que se completam. Lucas beijou a testa de Clara. A Laura vai crescer sabendo que família não é sobre dinheiro ou posição social. É sobre amor, cuidado e proteção. E ela vai saber que quando as pessoas se amam de verdade, conseguem superar qualquer dificuldade. Clara olhou para Laura dormindo. Nossa menina nunca mais vai passar por nada daquilo. Nunca. Agora ela tem uma família de verdade. Lucas pegou Laura cuidadosamente no colo e os 3 caminharam juntos para o carro. Na igreja vazia, o silêncio foi quebrado apenas pelos sinos, tocando suavemente, como se celebrassem essa família que renasceu das dificuldades. Enquanto dirigiam para casa, Clara olhou pela janela e murmurou. Obrigada por me ensinar que vale a pena lutar pelas pessoas que a gente ama. Lucas segurou a mão dela. Obrigado por nunca ter desistido de nós. Laura, dormindo na cadeirinha, sorriu em sonhos, como se soubesse que finalmente estava em casa. 2 anos depois, o casal receberia a notícia de que Laura estava se desenvolvendo perfeitamente, sem nenhuma sequela dos traumas sofridos e que eles estavam esperando um segundo filho. Mas essa já é outra história. Gostou dessa história? Você acha que a Beatriz teve o que mereceu? Acha que o Lucas conseguiu superar o trauma de forma saudável? Me conta nos comentários. Até a próxima história.